Sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP. Estamos recebendo em nossos programas o vereador Alessandro Oliveira. Seja muito bem-vindo, Alessandro. Uma oportunidade que eu quero agradecer. É um prazer estar aqui com os amigos, mais uma vez na TV Polo, eu estou sempre à disposição. O Alessandro Oliveira é psicólogo e é vereador reeleito para a Câmara Municipal de Cubatão. Alessandro, foi mais fácil a reeleição? É muito mais difícil. Né? É mais difícil, Alessandro? Pelo fato de já estar lá, achei que fosse mais fácil. Então, no meu caso, por conta do posicionamento que eu tive e continuo pensando da mesma forma. Né? E, lógico, por conta dos enfrentamentos, das discussões a qual me envolvi. Você foi muito bem atuante, né, Alessandro? A gente gosta de trabalhar, né? A gente gosta de ver resultado, a gente gosta de representar a população. E a gente entendeu que o resultado foi diferente do que a gente esperava, né? A gente venceu a eleição, mas não foi por conta de nenhuma amarração, nenhum jogo, foi trabalho. A gente acordava às 7 horas da manhã, sem hora para dormir, né? E sempre pautando, discutindo, enfrentando, né? Denunciando, buscando soluções, enfim. E aí, lógico, as pessoas, 1.233 pessoas, né? 1.233 votos? Foram 1.234, aqui um é meu. Um é seu, né? Conquistados ali, Foi então. Conquistados na raça, no trabalho mesmo. São pessoas que entenderam que, de fato, eu fiz o papel de vereador. Você esperava mais, né, Alessandro? Então, eu esperava, mas eu consigo hoje, eu tenho uma visão hoje do que aconteceu. Uma dimensão do processo. Eu sei o que aconteceu. As pessoas me disseram isso no mandato, na campanha e depois da eleição, do resultado. Né? O público, a população, eu tenho uma visão diferente, né? E eu respeito. Com certeza, a democracia, né? A democracia e eu respeito. Mas eu tenho a minha consciência muito tranquila e uma gratidão muito grande por entender que essas pessoas que votaram em mim votaram simplesmente porque eu fiz o meu papel de vereador. Todo o meu mandato foi voltado à questão de fiscalizar, de propor, de discutir para resolver. Aí você fala, pô, mas teve muita gente que não foi da sua forma do enfrentamento, do combate. Bom, teve outra forma que convenceu mais pessoas do que eu. Né? E aí eu não quero entrar no mérito. Não quero entrar no mérito, mas... que vale é o voto. Vale o voto, vale a eleição que eu consegui ser reeleito e, enfim, estou com a minha consciência muito tranquila, ando em tudo que é lugar da rua sem nenhum tipo de pressão, a única é continue sendo o que você é. Alessandro, a gente abre para que os nossos telespectadores façam alguns questionamentos para que eu apresente aos nossos convidados. Sim. A Kelly Petralha do Casqueiro, por exemplo, ela quer saber se você está satisfeito com o seu mandato de vereador, uma autocrítica do vereador. Bastante, né? O meu primeiro mandato bastante satisfeito, foi bastante cansativo, né? Por conta de diversas demandas que eu entendi que precisava funcionar. A política não estava funcionando, eu ia lá na tentativa de fazer com que o executivo tivesse um entendimento da sua responsabilidade, né? Que é a função do fazer vereador, o seu papel. né? Conscientizar e cobrar, né? É lógico. E como eu te disse, a minha consciência é tranquila do que fiz, sempre fui mente aberta para ouvir as sugestões, os questionamentos, até onde, né? Por muitas vezes me exaltei, mas não me arrependo de nada, assim. Eu não entrei numa luta sem sentido. Todas as pautas que eu me envolvi, todas as discussões, todas com sentido. Eu não fiz nenhuma denúncia, eu não fui para o enfrentamento porque eu cacei assunto. Né? Por oposição, não. Foi com fundamento. Em cima de fatos, em cima de... Foi de fundamento, enfim. E continuo satisfeito com o meu mandato. Aí as pessoas meio que me procuram e me perguntam o que está acontecendo. Eu falo, novo governo, né? Quero acreditar que é um novo governo. Eu tenho uma ótima relação pessoal, né? Com o prefeito que foi eleito, porque a gente precisa ter muito claro isso, a política, o posicionamento político é uma coisa, a pessoa, relacionamento pessoal é outra. E as pessoas me perguntam, pô, cadê? Não, cobro, e hoje de uma outra forma.
Ah, como assim? Eu não preciso expor. Como eu vinha, eu tenho um relacionamento de ligar diretamente no prefeito atual. Eu tenho hoje condição de subir as escadas e falar ao prefeito que tal política precisa melhorar. Eu tenho liberdade hoje de cobrar todas as secretarias, né? E, mas você não tinha? Você não tinha? Tinha, mas não tinha acesso. O acesso que tenho, né? E você, todos que conhecem polícia sabem, entendem muito bem que você tem muita porta fechada, né? As pessoas ouvem, mas não levam à frente muita coisa, né? Então, o que eu decidi para o meu mandato, na minha reeleição, né, no meu segundo mandato? Dar uma oportunidade de construir junto com o prefeito atual. As pessoas estranharam isso no primeiro momento e eu deixei claro num pronunciamento meu numa sessão que quem faz com que eu me posicione é o prefeito. Dependendo das ações que o prefeito tomar. Está na mão dele, né? Se eu entender que o prefeito tem as melhores intenções, que o prefeito tem recurso e sabe bem usar esse recurso, que ele aplica bem os recursos nas políticas públicas necessárias para a população da cidade. E se ele vem fazendo isso, se ele tem, volto a dizer a palavra, mente aberta para ouvir as nossas sugestões, os nossos questionamentos, eu não tenho motivo nenhum para ir para o enfrentamento, né? Então, por que da forma? Porque eu tenho essa porta aberta, né? Eu quero ver resultado, assim como o prefeito. Quem ganha é o prefeito, né? O que eu cobro e é realizado, o primeiro a ser beneficiado com isso é a comunidade. É a comunidade e o prefeito que realizou, né? Então, tenho esse relacionamento bom, estou sempre ligando, discutindo com o prefeito. Ele está bastante engajado nas ações da cidade. Tem umas ideias que me surpreendeu, até que eu não tinha pensado. Falei, conta com a gente, conta com a nossa defesa. E volto a dizer, o meu posicionamento, quem tem o poder de mudar é o senhor, prefeito. Eu não vou ficar caçando assunto. Mas como era lá atrás, né, o mesmo governo? Eu entendo que não. Porque não tem como, né, eu estar junto, porque eu tive diversos embates com a administração do prefeito Ademário, né, que respeito a pessoa, mas eu tinha na minha cabeça um projeto de cidade diferente do que ele. É natural. Natural. Ele pode falar para mim assim. É democracia, Alessandro. Ele pode falar para mim, tá, Alessandro, isso o ex-prefeito. Mas você pensa dessa forma e eu penso de outra. E eu respeito ele. E se ele conseguiu convencer pessoas daquele pensamento dele, beleza. Se não, né, projeto. Eu pensava diferente, né, e continuo pensando diferente do prefeito Ademário. Né, as coisas mudam, né, pode ser que amanhã o prefeito seja um deputado bom, né, pode ser um deputado federal bom, e eu falo, vai aprendeu, né, tem ideias. A pessoa vai mudar. Mas no mandato dele e no meu, eu tive divergências políticas para eu entender que dava para fazer. Incompatíveis. Né? E aí a pessoa do Ademar, eu respeito muito ele. Torço para que prossiga o seu caminho e tal, mas não deu para me seguir junto. Então, eu tive uma conversa logo no início, de que quero ajudar. O prefeito falou, eu quero muito a sua ajuda, vamos caminhar. E eu sempre deixei claro, depende do posicionamento dele o meu. Alessandro, vamos tomar um intervalo? Vamos. Daqui a pouco voltamos com o vereador Alessandro Oliveira. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br. E voltamos com o vereador Alessandro Oliveira. Alessandro, ainda em cima dessa questão de você ter mudado e ido para a situação,
O pessoal está perguntando o que levou você a mudar, né? E o que você tem a dizer para esses eleitores que votarem em você acreditando no seu discurso de oposição. Bom, para as pessoas que votaram em mim por eu ter esse posicionamento, foi porque as pessoas pensaram que nem eu, ou seja, eu estava combatendo algo que estava errado. Certo. Né? Eu estava enfrentando, denunciando uma política ineficiente que estava acontecendo, independente de qual política. Então, essas pessoas, elas continuam acreditando que eu continuo pensando dessa forma. Né? Elas pensam isso. E eu não deixei de pensar diferente. Né? Não deixei de pensar diferente. Eu estou à disposição, mais uma vez, para ouvir a população. Eu estou à disposição para fiscalizar e, se eu entender a necessidade de reparar, de consertar, eu vou cobrar. E se eu não tiver resultado das minhas cobranças, eu vou cobrar de uma forma mais enfática, mais pesada. Né? Então, essas pessoas que votaram em mim, votaram por conta que acreditam da forma que eu penso. Né? No vereador fiscalizador. Isso, atuante, não é assim, você vai continuar. Eu voto nele porque ele caça assunto e vai para cima. Não é isso, não é votar por isso, né? Oposição por oposição. Não tive esse voto. Né? E essas pessoas podem ficar tranquilas que se eu entender que há algo de errado, vou cobrar de uma forma branda, mas se não tiver resultado, a gente vai para cima. Né? Mas eu espero não ter que ir para cima da forma que foi. Porque, volto a dizer, tive uma conversa franca com o prefeito, logo no início do mandato do prefeito, que ele quer avançar e eu quero construir junto. Quero que a cidade avance e que as pessoas se sintam satisfeitas de morar na cidade. Então, não deixei de ser o Alessandro combatente. Muito pelo contrário. Agora, eu até falei para alguns vereadores, né, quero ser o vereador resolutivo. Agora, não vou expor, vou ligar e vou resolver. Eu vou ligar e a demanda não está acontecendo como a gente espera. Eles vão ter que arrumar. Olha, a gente precisa discutir o segmento. Chama para discutir, prefeito, ouviu as demandas, vamos dividir essas demandas com as pastas responsáveis e vamos tocar. É isso. Porque você era o vereador que mais mostrava as coisas a serem feitas, o asfalto ali na avenida, a calçada no Vale Verde, você mostrava mesmo e cobrava veementemente. Mas eu acho que nem era tão atendido, Alessandro. Agora não. Agora essas demandas podem vir para você, que a chance de ser atendida é maior ainda. É mais ou menos isso. A gente tinha todo aquele desgaste. Tá bom, não atende a nossa solicitação. Aí você vai... Ministério Público, o Ministério Público intimava. Depois de muito tempo ia lá resolvia. Quem saía com bônus era o prefeito. Que foi lá resolver no tempo dele. No tempo dele, no tempo dele. E as pessoas esqueceram a tua luta. O vereador já passou. A gente aprende. A gente aprende bastante. A ideia é sempre crescer. Alessandro, você foi um vereador muito atuante e apresentou alguns projetos na Câmara e alguns foram aprovados, outros não. Com certeza, né, Alessandro? Fala um pouco dos seus projetos apresentados, Alessandro. Olha, o mais significativo foi no início do mandato, todos são significativos, pode não ser para A ou B, mas é para C e D. Né? Com certeza. Foi a questão da dignidade menstrual. Dignidade menstrual. Que algumas... Consiste as pessoas que menstruam, dificuldade financeira da sua higiene. Né? Esse foi aprovado? Foi aprovado. Ótimo. Nós tivemos também projeto voltado à educação de profissionais de assistência, profissionais de psicologia nas escolas. Psicologia nas escolas, muito bom. Projeto de ecoterapia que a gente cobra até hoje. O ecoterapia não foi implantado, foi aprovado, não foi implantado. Não foi. Em relação ao banco de sangue, que a gente voltou a discutir, foi aprovado e eu voltei a discutir com a Secretaria de Saúde. É uma coisa bem legal para você. A gente sempre vê se precisa de sangue, o paciente tal. Se a gente tivesse essa política acontecendo, a gente não ia ver isso. Ia ter sempre essa doação para ser feita com o próprio recurso do hospital, através dessa política. E muita coisa boa, né? Requerimentos nossos que foram aprovados na questão da pessoa com deficiência. Né? Tivemos à frente de diversas lutas em prol do servidor público. Nós tivemos engajados bastante em lutas da injustiça, que eu entendi a injustiça por conta de algumas contratadas da prefeitura serem desonestas com os colaboradores e a gente, sem medo, foi para o enfrentamento. Tem muita coisa boa, não me arrependo de nada, né?
Acho que a única coisa que às vezes me incomoda é que eu deixei de viver um pouco a minha família, né? Isso eu sempre digo. Não tem como, né? A entrega, né? A entrega ali. Por incrível que pareça, quem me conhece sabe, quem me conhece de forma mais íntima sabe, eu tenho um filho que vai completar 2 anos. Né? Tenho um filho bebê. Já né? nessa? Tenho um filho de 23 anos e tenho um filho que vai fazer 2 anos. Então a gente, às vezes, se dedica tanto que a gente falha, né? A gente fica cansado pra caramba e não dá atenção. E é o melhor momento, né, da criança. Né? Formação, né? Essas coisas às vezes me fazem pensar, né? Estou tentando ser o mais presente possível, mas não me arrependo do empenho que eu tive nos primeiros 4 anos. Ó. O Alessandro, ainda com relação à saúde, você acabou de citar, os moradores estão reclamando da demora no exame, nas UBS. Você é muito ligado a essa área de saúde, você teve presidente do Conselho Municipal de Saúde durante algum tempo. Como é que está? O prefeito César prometeu que iria estender o horário de atendimento das UBS. Está estender os horários? Você está acompanhando isso, Alessandro? Tô. Que é interessante, né? Principalmente para a saúde do homem. A maioria dos homens que trabalham tem dificuldade de fazer prevenção, né? Saúde preventiva. Então, quando você estende o horário, você dá a oportunidade. Né? Aqueles que trabalham, né, Alessandro? A questão dos exames, eu fui bastante acionado por conta. Questionei a Secretaria de Saúde, né? Eles fizeram um aditivo, passa a ser um novo contrato, um contrato maior agora com essa prestadora responsável de coleta. Então estendeu o contrato e agora vai diminuir. Eu conversei com vai diminuir essa distância, então. Conversei com o próprio prefeito, a gente fazer um mutirão e zerar isso, né? E zerando isso, os exames não ter muita demanda reprimida, assim, você ter que coletar exames e ter que demorar 20, 30 dias, né? É muito importante. Isso é um... Porque é só com resultado. Mostrar resultado, né? De exame que você consegue fechar diagnóstico. Né? E quanto antes você fechar um diagnóstico, a condição de melhora é bem melhor. Então, está acontecendo, né? Esse problema vai ser reparado e a gente espera para que esse mutirão aconteça e zerar isso o quanto antes. Né? Perfeito, perfeito. Essa foi uma pergunta da nossa amiga Lia, lá do Vale Verde, que foi na UBS. Lia é uma amiga nossa. Grande amiga, uma batalhadora. Né? Colaboradora, né? Que foi na UBS, falou que falaram para 3 meses. Olha, Lia, nem vai ser nem 1 mês agora, tá bom? Alessandro, chama mais um intervalo? Vamos lá. Daqui a pouco voltamos com o vereador Alessandro Oliveira. O Colégio Objetivo Cubatão é uma instituição comprometida com a qualidade do ensino em todas as etapas educacionais, desde a educação infantil até o ensino médio. Oferecemos um ambiente acolhedor e estimulante para o desenvolvimento integral dos alunos. Além disso, temos um programa de pré-vestibular, dedicado a prepará-los para os desafios dos vestibulares e uma preparação especializada para aqueles que desejam ingressar nas carreiras militares. Acreditamos na importância da educação como base para o futuro dos estudantes e trabalhamos incansavelmente para proporcionar a melhor formação acadêmica e pessoal possível. Para mais informações, acesse nosso site www.objetivocubatão.com.br.
E voltamos com o vereador Alessandro Oliveira. Alessandro, tem o AME aqui em Cubatão, tem o prédio do AME em Cubatão, Prédio. que foi finalizado acho que mais de 6 meses, né? Mais. E a gente passa lá e escrito o AME lá e o AME não abre. O pessoal fica perguntando, e o AME, quando é que vai funcionar o AME? Você tem uma resposta para isso? Tinha já lá atrás, agora tem outras... Mais consistente? As mais novas do AME é que o AME não entrou no orçamento de 25. Orçamento de quem? Do governo do estado, por o AME ser um equipamento do governo do estado. Do Estado. O Perfeito. município cede o espaço. Cede espaço. Quem faz a gestão é o governo do estado. Então não entrou no orçamento, mas a gente foi surpresa para todos, a gente foi para cima, porque Claro, o equipamento vai cobrar, foi né? lá. O equipamento está pronto, Aquele nós equipamento queremos- foi construído com uma ser contrapartida da Faculdade de Medicina para o município. Né? Então lá é um equipamento da cidade, que poderia ser a Secretaria de Saúde, poderia ser parte do hospital, enfim. Né? Só que o prefeito na época preferiu discutir de forma estadual a implantação do AME, AME aqui. na cidade de Cubatão, como São Vicente tem, como Santos tem. E aí tinha também o compromisso do governo do estado de oferecer esse serviço aqui. Aqui na cidade. Aí tivemos algumas discussões, participei de algumas, o prefeito atual, principalmente, brigando para que o equipamento abra. Nós chegamos a um entendimento. Aquele espaço ele precisa ser cedido por 30 anos, se não me engano, e para isso precisa a Câmara aprovar. Primeiro problema, toda essa tratativa que precisa ser feita. Não existe uma planta específica daquele prédio onde foi por conta construído. que ali havia um hospital. Ali antes, tem o pronto-socorro ali... central, ali tem E era uma planta única. planta única, tem o hospital, aí nós temos hoje construído um prédio da Escola de Medicina, Exato. tenho esse que é futuramente o equipamento do AME, e ainda lá nos fundos, lá atrás, tem o pronto-socorro infantil, e em cima tem a especialidade pediátrica, enfim, então uma planta É só. uma planta só. Então o que a gente só consegue passar para o Estado aquela parte se a gente desmembrar. Desmembrar. Então tem que agora ter- vai ser feita toda uma leitura, uma toda uma leitura, empresa fazer, né, numa tem que ver. topografia, e desmembrando essa planta daquele espaço, a Câmara aprovando, e aí sim a gente disponibiliza aquele espaço de fato para o Estado, e o Estado sim tem condições de fazer Cede esse o investimento. espaço tal, localizado tal, com tantos metros quadrados, Isso aí. para o Estado por 30 anos. Isso aí, de Para fazer que o esse Estado investimento. possa, depois disso, fazer a implantação do AME. Vai Que demorar. é fácil de compreender. Previsão? A gente está correndo, a gente está sempre discutindo isso. Né? Perfeito. Alessandro, falando um pouco dos Mas projetos. só para concluir, Sim, perfeito. mas independente disso, o munícipe, que depende do serviço SUS, depende do serviço da saúde, tem que usar do serviço que o município oferece, que é as especialidades, né, médicas. Então, não justifica que a gente não tenha um AME para oferecer essas especialidades médicas. Nós temos a policlínica e a gente tem que fazer valer os atendimentos para a população. Com certeza, tem que ter mas há uma reclamação com relação aos profissionais que não tem, Alessandro. Então, a gente precisa cobrar para que o governo, a Secretaria de Saúde, Do município, o município providencie assuma a esses profissionais, responsabilidade. Né? Nós temos uma contratada que tem um contrato muito bom, Muito bom, Alessandro. né? E aí cabe a ela oferecer as Esses especialidades. profissionais todos. Isso é contrato. Perfeito. Alessandro, perspectiva de projetos novos? Tenho de construir junto, né? de avançar, a cidade tem condições de ser modelo. Eu fico feliz de ver algumas coisas que estão acontecendo. Muita gente fala, cidade com recurso grande, né? 1 bilhão e 700 milhões. Mais, né? Mais que isso. E Tem mais que isso agora esse ano? a gente precisa ver isso na prática. A gente precisa ter todas as políticas sendo atendidas com qualidade, né? A educação da cidade, a segurança da cidade, a saúde não pode ser uma dificuldade aqui na cidade. Né? Nós temos um hospital nosso, né? A questão da mobilidade, né? Nós temos ruas que precisa ser feita a manutenção. Recentemente, em uma conversa com o prefeito, nós temos um contrato que ainda está em discussão, vai para a Procuradoria, vem de aproximadamente 180 milhões. A gente não tem como deixar filé a cidade. A cidade inteira. E é isso que eu estou ali discutindo, querendo ver resultados. Viabilizando, né, Alessandro? Porque a gente tem recurso. Tem recurso. A gente tem recurso. Tem que colocar isso em prática. E isso precisa voltar para o povo. Para o né? município. A gente não dá mais para aceitar. Né? Não cabe. Tem
tem que ser riscado do mapa. Uma página virada, questão da escola, que tem vazamento, a escola que não tem refrigeração, isso não tem. Para Cubatão não serve, né? A gente nem em nenhum lugar do país imagina a nossa cidade, que além de pequena, tem um recurso muito grande. Não justifica, né? Então, as pessoas precisam... as pessoas que a população escolheu para representá-las, os vereadores, o prefeito e seus secretários, têm que ter entendimento que todo esse recurso precisa ser bem aplicado. Direcionado. E é isso que me move, é isso que me faz cobrar, discutir, né, de uma forma hoje mais, volto a dizer, ponderada, mas sempre na intenção de resolver, sempre na intenção de ver, de fato, a política pública acontecer. Alessandro, a emenda impositiva ajuda vocês a praticar algumas ações nesse sentido? A emenda impositiva é um... Você pode citar algum exemplo de emenda que você aplicou? A emenda impositiva minha, eu nunca escondi isso, eu tenho... Você sabe do meu segmento, eu sempre vim militando na saúde, mas em especial a saúde mental, né? E dentro da saúde mental tem um segmento que eu defendo bastante, que é a questão da dependência de álcool e outras drogas, né? Nós temos um número muito grande de pessoas na cidade se envolvendo com o uso de álcool e drogas, e que preocupa bastante pessoas cada vez mais com menos idade. Você é atuante nessa área há muito tempo, né, Há 25 anos a gente trabalha com isso. Então, sempre que eu puder reforçar essa política, eu vou reforçar. E as minhas emendas, eu tenho toda a atenção direcionada a isso. A gente precisa investir na prevenção, que é as crianças. A gente precisa investir no acompanhamento da saúde, do serviço na cidade. A gente precisa investir na prevenção terciária, que já é o tratamento, na manutenção do tratamento, enfim. A gente precisa salvar a nossa população e a gente precisa educar muito as nossas crianças quanto ao risco que elas correm usando qualquer tipo de substância que altere o humor. Perfeito. Estivemos recebendo aqui no nosso programa o vereador Alessandro Oliveira, PSB. Não, sou do Republicanos. Republicanos. Alessandro, muito obrigado. Foi muito esclarecedora a sua entrevista. Tá? Eu que agradeço. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Deixo. Nunca duvide da minha vontade de trabalhar pela cidade. Estou sempre à disposição. Eu gosto da minha cidade, nasci aqui em Cubatão, acolhi meus pais, meus filhos são daqui. O que eu puder fazer para ver a minha cidade avançar, não vou medir esforços. Então, vou estar sempre batalhando para que a cidade seja uma cidade boa para se viver. Muito obrigado, vereador Alessandro Oliveira, do Republicanos. O programa Cidade em Foco SP chega ao seu final. Até o próximo.